Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glórias a Deus. Amados, quero compartilhar uma palavra riquíssima do coração de Deus para todos vocês. Nós sabemos que a pregação do Evangelho é a voz de Jesus falando. A Bíblia disse em Hebreus capítulo 1, no verso 1, está escrito que havendo Deus antigamente falado aos pais e aos filhos de várias maneiras, a nós fala nesses últimos dias, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Então, Jesus Cristo que fez o mundo, ele fala nesses últimos dias por intermédio do seu Filho. Assim diz o Criador. Glórias a Deus. Meus irmãos, quero ler umas palavras rápidas, não quero tomar muito tempo nessa live, mas nós sabemos que o Evangelho é a última voz de Deus na terra. A pregação do Evangelho é a última voz de Deus, porque Deus falou de várias maneiras antigamente aos homens, pelos profetas, enviava um, enviava outro, levantava um, levantava outro. Então, até que chegou no último profeta da antiga aliança, o profeta por nome de Malaquias. Malaquias profetizou, ensinou o povo voltaram a servir ao Senhor, mas depois que Malaquias morreu, o povo voltaram a errar novamente. Então, Deus ficou, diz os estudiosos, os teólogos, que Deus ficou 430 anos sem falar com o homem na terra, após a morte do profeta Malaquias. E se for somar, é isso mesmo, aproximadamente 430 anos o Criador ficou sem falar com o homem na terra por causa da desobediência. Então, até que se cumpriu a vinda de João Batista. Glórias a Deus. E nas histórias dizia, como no livro de Malaquias, capítulo 4, no verso 6, no último capítulo ali, no verso 6, diz o Senhor que antes daquele grande e terrível dia, o Senhor disse que enviaria o profeta Elias. Elias foi um profeta que não provou a morte, foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, foi chamado com urgência com o ministério atrasado, porque Deus só chamava sacerdote com 30 anos para exercer seu ministério, como Ezequiel, como Daniel, como Davi, como Jesus, iniciou com 30 anos, e Elias, com 40 anos, começou sua jornada. Então, representava o próprio Deus, tinha 7 igrejas, tinha 70 membros, e foi um homem de Deus que representava o próprio Deus na terra. Então Deus disse no último livro do profeta Malaquias, ali, no capítulo 4, verso 6, que antes do dia terrível do Senhor, que é a destruição do mundo, o Senhor disse que enviaria o profeta Elias. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O anjo Gabriel, quando ele anunciou para Zacarias que ele ia ser pai, em Lucas 1,17 diz que o menino viria no espírito e na virtude do profeta Elias. Então João Batista já foi profetizado em Lucas 1,17 que ele viria no espírito e virtude do profeta Elias. Então, meus amados irmãos, em Mateus capítulo 11, os escribas, os discípulos, tudo ali reunido com Jesus, Jesus explicou para eles que estava ali o João Batista, estava ali o Elias que havia de vir. Em Marcos 9, Jesus confirma novamente, no verso 14, que está aí o Elias que havia de vir, que era o João Batista. Porque João Batista veio no espírito e na virtude do profeta Elias, voz que clama no deserto. Então, meus irmãos, o Evangelho é a última voz de Deus. O Senhor está voltando, o Senhor está próximo. Quando nós estamos pregando, estamos fazendo o mesmo cumprimento que se cumpriu na vida de Elias e de João Batista. Então nós somos representantes de Deus, embaixadores do Senhor aqui na terra, representantes como se fosse o profeta Elias, João Batista, o Jesus, o próprio Filho de Deus. É uma honra muito grande, irmãos, servir a Deus como Deus quer que nós servimos a Ele. Então, meus irmãos, é muito sério que eu quero falar para vocês. A conexão está muito lenta aqui na internet, mas eu acredito que não vai atrapalhar. Provérbios capítulo 14, Provérbios 14, e no verso 25 está escrito assim: a testemunha verdadeira
livra as almas, mas o que profere mentiras é traidor. Meus irmãos, a testemunha é a pessoa que testifica aquilo que presenciou, aquilo que viu, aquilo que viveu ali. É testemunha. E a testemunha verdadeira, diz aqui, livra as almas. Existem as falsas, com certeza. A testemunha verdadeira são aqueles que apontam para a palavra, que creem na palavra, que inclinam para a palavra. Isso quer dizer, o que está falando que a testemunha verdadeira livra as almas, quer dizer que a verdade livra as almas. A verdade salva as almas. A verdade protege, salva, liberta. A verdade faz a obra de Deus acontecer, que é a palavra, que é o Espírito Santo, que é Jesus. Em 1 João 5,6 diz que o Espírito Santo é a verdade. Então diz aqui, a testemunha verdadeira livra as almas, mas o que profere mentiras é traidor. Temos que ser verdadeiro. A Bíblia diz no Salmo 85,11 que a verdade brotará da terra. E nós viemos do pó da terra. Então Deus nos chama para ser as suas testemunhas verdadeiras, para livrar as almas. Então, no livro de João, capítulo 1, verso 34, está escrito assim, o que João diz aqui. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então isso é a testemunha. Aquilo que você viu, você testifica. O que você viu até hoje no Evangelho, meu irmão, minha irmã? O que você tem visto no Evangelho? O que você ouviu? O que você tem enxergado no mundo espiritualmente? Deus diz para o profeta Daniel, no capítulo 9 e no verso 23, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Então, quando a pessoa inclina para a palavra, atenta para a palavra de Deus, Deus dá um entendimento. Aquele entendimento que você entendeu no versículo que você leu, meditou várias vezes, tentou ali, descobriu o que Deus está falando. Quando Deus destranca a sua mente, abre o seu entendimento, que você entende aquela palavra ali, é a voz de Deus falando. Deus está falando. Deus já fala e já te dá a bênção, já te dá a visão, já te revela. O que você tem visto, você tem falado? A testemunha verdadeira, onde eu li aqui, livra as almas. Você viu, tem que falar. João disse aqui em capítulo 1, verso 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Em João 1,32, João diz assim, está escrito João testificando de outro João. Isso é muito interessante. João, discípulo do Senhor Jesus, filho de Zebedeu, testificando de João, filho de Zacarias. Aqui era João testificando João, filho de Zebedeu, testificando de João, filho de Zacarias, que foi o que iniciou pregando o Evangelho, fez a iniciação da pregação do Evangelho, falando do Senhor Jesus Cristo, que viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então João aqui, filho de Zebedeu, ele falando aqui, no capítulo 1, verso 32. João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Quem viu isso foi João, filho de Zacarias. João que começou pregando o Evangelho. Então João testificou dele dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. João estava falando o que ele viu. E o que você tem visto hoje, meu irmão, minha irmã, a respeito do Senhor Jesus, na palavra do Evangelho? Glórias a Deus. A Bíblia disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não devemos acrescentar nada. Aqui na outra Bíblia, aqui, já está aberta aqui, olha o que diz aqui. 1 Coríntios 4, 6 diz assim, o apóstolo Paulo, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que em vós aprendas a não ir além do que está escrito. Não podemos ir além do que está escrito, meu irmão. Não podemos. O que você tem visto dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, você tem falado o que você viu? Não pode ir além do que está escrito. A Bíblia diz que qualquer que acrescentar ou diminuir, será riscado o nome do livro da vida. Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Você tem visto o que na palavra? Você entendeu a palavra?
Quem é Apolo? Ele diz aqui, eu, irmãos, apliquei estas coisas entre vós por semelhança a mim e Apolo, para que em vós aprenda a não ir além do que está escrito. Quem é o Apolo? Apolo foi um homem que Paulo pregou para ele a semente. Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 3:6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E esse Apolo aqui era um homem muito abençoado por Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Atos 18:24 está escrito, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alessandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Esse Apolo aqui, que era poderoso nas escrituras, falava eloquentemente e ensinava acerca do Senhor, diz aqui que ele era poderoso na escritura, porque Paulo pregou, ele regou. Regar significa meditar, atentar para a palavra. Ele atentou na palavra de Deus. Ele regou, ele leu, meditou, estudou, orou, se consagrou e Deus deu crescimento, como diz a Bíblia. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. Se você, meu irmão, minha irmã, quiser ter um grande crescimento no mundo espiritual e crescer e louvar-se a Deus no seu ministério com Jesus e ver a glória de Deus se manifestar, faça o que a palavra fala. No nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, aqui ainda diz assim, Provérbios 29, olha só, Provérbios 29 e o verso 24 diz assim, o que tem parte com ladrão, aborrece a sua própria alma, ouve maldições e não denuncie. O que tem parte com ladrão? Quem é o ladrão? Jesus chamava o diabo de ladrão, ele dizia em João capítulo 10, o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. Eu não, eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Então, o que tem parte com o diabo, aborrece a sua própria alma. Porque a pregação do evangelho, ela salva tanto quem está pregando, como quem está ouvindo. A palavra vem do céu, vem cortando, vem para a salvação das almas. A testemunha verdadeira livra as almas. Ele diz em Provérbios 29, 24, o que tem parte com o ladrão, aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não denuncie. O que é maldição? A mensagem do evangelho, meus irmãos, é duas notícias, uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa para os que creem e acreditam, louvado seja Deus, no Senhor Jesus e põe em prática. E a notícia ruim para aqueles que não acreditam, que não buscam o Senhor Jesus. Então, há uma notícia boa e uma notícia ruim. O evangelho é isso. Louvado seja Deus. Deus disse em Deuteronômio 11:26, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cumprir os teus mandamentos, e a maldição se não ouvir. Então, o que tem parte com ladrão, diz em Provérbios 29:24, aborrece a sua própria alma. Houve maldição e não denuncie. A gente tem que denunciar a maldição. A maldição é o quê? Se não inclinar para buscar o Senhor. A pessoa não buscar a Deus, ele já está na maldição. A pessoa não ama Jesus Cristo, é amaldiçoado. Está escrito em 1 Coríntios 16:22, está escrito, se alguém não ama Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Anátema significa amaldiçoado e maranata significa, ora vem Senhor Jesus. Então, essa maldição, temos que denunciar essa maldição. Temos que falar para as pessoas que se eles não procurarem a Jesus, eles vão perecer, vão para a eternidade do inferno. Mas se eles buscarem o Senhor Jesus, vai para a eternidade do céu. Então, o que tem parte com ladrão, diz a palavra aqui, aborrece a sua própria alma. Houve maldição e não denuncie. Nós temos que ser a testemunha verdadeira. Diz aqui que em Provérbios 14:25 que a testemunha verdadeira livra as almas, mas o que profere mentiras é traidor. Temos que ser verdadeiro. Para Deus, a pessoa só é verdadeiro se livrar as almas, se livrar do fogo do inferno, como em Judas está escrito no verso 23, que devemos arrebatar alguns do fogo do inferno. Como? Com a palavra, meu irmão. Não é por força, não é por violência, não é nos braços. É com a palavra de Deus que nós salva. É com ensinamento, é com oração, consagração, uma palavra amiga. É com um amor que a gente liberta, que a gente salva as pessoas.
temos que salvar as pessoas. O que tem parte com ladrão aborrece a sua própria alma. Houve maldição e não denuncie. É se dano que se recebe. Se nós pregar, nós é salvo. Em 1 Coríntios 1:21 está escrito: aprove Deus salvar os crentes pela pregação do Evangelho. Em 1 Timóteo 4:15 está escrito assim: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Medita estas coisas, meu irmão. Medita estas coisas e ocupa-te nela, ocupa-te na palavra de Deus, medita. O salmista citou: os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar nos teus estatutos, que é as palavras do Senhor. Ocupa-te nelas, medita de dia, medita de noite, leia a palavra. E diz aqui: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. No verso 16 de 1 Timóteo 4:16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Persevera na doutrina. Diz aqui, persevera, no verso 16, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo, persevera na doutrina, porque fazendo isto salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Persevera na doutrina, meu irmão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz aqui ainda, meus amados irmãos, olha só o que diz aqui na Bíblia, em Jeremias 23:22 diz assim, mas se estivesse no meu conselho, então faria ouvir as minhas palavras ao meu povo e o faria voltar do seu mau caminho e das maldades das suas ações. Se estivesse nos meus conselhos. O conselho de Deus é nós salvar as almas. O conselho de Deus é nós livrar as almas, é nós livrar as vidas. É anunciar, é aconselhar. Ele diz aqui em Jeremias 23:22, mas se estivesse no meu conselho, então faria ouvir as minhas palavras ao meu povo e os faria voltar do seu mau caminho e das suas maldades, das suas ações. Se estivesse no meu conselho, glórias a Deus, meus amados irmãos, é muito sério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz aqui ainda sobre conselho, Salmo 74, e no verso de número 24, que diz assim, Salmo 74, glórias a Deus, aleluia, louvado, Salmo 73, e no verso 24 diz assim, guia-me com os teus conselhos, e depois me receberá em glórias. Então, guia-me com teus conselhos e depois me receberá em glória. Glória é uma grande presença de Deus. Glória é o próprio Deus. É o poder de Deus manifestado. É unção, é virtude, é milagre, é maravilha. A presença real do nosso Deus. Ele disse no Salmo 73:24. Guia-me com os teus conselhos e depois me receberá em glória. Conselhos bons, palavras boas, palavra de Deus. O salmista citou no Salmo 45, o meu coração ferve com palavras boas. Quando nós atentamos para a palavra, meditamos na palavra, como o salmista disse no Salmo 39, ele disse que quando ele estava meditando, acendiou um fogo no coração dele, então ele dizia... Quando a pessoa medita na palavra, acende um fogo no coração e a pessoa começa falando. É por isso que o salmista falou no Salmo 45, o meu coração ferve com palavras boas. Glórias a Deus. Para finalizar, vamos ler aqui no Salmos 81:10, que diz assim. Ele diz assim para as pessoas que ele já resgatou. Essa palavra é muito voltada para os cristãos. Diz aqui, Salmo 81:10, eu sou o Senhor o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. O Egito é o mundão. Deus me tirou do mundão. Deus está tirando as pessoas do mundão, do pecado. Pessoas que não estão nos caminhos do Senhor Jesus, está no mundão. Está no mundão, independente da maneira que eles estão. Se tem vício ou se não tem. Se tem estudo ou se tem ou se não tem. Se é preto ou branco, baixo ou preto. Se é homem ou mulher. Se não está nos caminhos do Senhor Jesus, está no mundão. Está no Egito.
Ele diz aqui no verso 10, Salmo 81, 10, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. E o povo foram rebeldes naquela época, não é diferente de hoje. Muitos estão sendo rebeldes, não quer ouvir ao Senhor, não quer orar em todo o tempo, não quer buscar ao Senhor em oração, 1 hora por dia, 2 horas, 1h30, 20 minutos, 30 minutos. As pessoas não têm força para buscar. Mas se você, meu irmão, esforçar, o Senhor disse em Neemias 8:10, 10:8, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Temos que esforçar para orar 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 1h30. Temos que nos esforçar para estar buscando sempre ao Senhor. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Verso 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Não é diferente de hoje. Israel não me quis. E diz aqui no verso 12, pelo que eu os entreguei os desejos dos seus corações e andara nos seus próprios conselhos. As pessoas hoje estão andando nos seus próprios conselhos porque eles não quiseram dar ouvido à palavra do Senhor. Eles não querem dar ouvido ao Senhor. No verso 13 diz assim, ó se Israel, ó se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Ah, se Israel tivesse me ouvido. Ah, se Israel tivesse andado nos meus caminhos. Em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Meus irmãos, no nome do Senhor Jesus, recebe esta palavra. Recebe força para orar. Recebe força para meditar na palavra. Começa a anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Começa a anunciar que o Senhor Jesus liberta, cura, salva e perdoa e ama todos aqueles que têm um coração voltado para Deus. Recebe poder e autoridade, recebe saúde para a sua alma, recebe cura para o seu corpo, recebe alegria no seu coração, recebe os perdão do Senhor Jesus. Se você crê, diga glória a Deus. Pela fé, recebe o poder. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.